Graça e paz, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um Conexão no Lar. É isso mesmo, um tempo especial que temos todo domingo às 3 horas da tarde para louvarmos e adorarmos o nome do nosso Senhor desde a nossa casa. Por isso, eu gostaria de iniciar esse tempo de culto com uma oração, para que possamos colocar diante de Deus os nossos corações, para que esse momento de culto seja agradável a Ele e para que possamos aprender da palavra de Deus e dar honras e glórias a Deus através deste momento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia e por esse privilégio que temos de escutar da Tua palavra e de Te cultuar como família, como igreja, Pai. Deus, eu te peço que, por meio da Tua palavra e por meio da ministração do Espírito Santo, o Senhor possa trazer encorajamento, consolo, exortação e esperança ao nosso coração, para que possamos nos tornar verdadeiros praticantes da Tua palavra e crescermos em maturidade e em sabedoria. Deus, que o livro de Atos possa abençoar e edificar a Tua igreja neste momento, neste culto, Pai, para que possamos aprender mais a Tua palavra e nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Deus, é assim que eu oro e agradeço por tudo que o Senhor tem feito por meio de nós, tem feito por essa igreja e que o Senhor, Pai, possa estar abençoando este momento de culto. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor agora? Esse ousado amor do Senhor invadiu a tua casa, a tua vida. Você pode dizer um amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. O inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Jesus é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão no Lar. Nós estamos aqui em mais um estudo do livro de Atos e eu tendo esse privilégio enquanto nós aguardamos a volta do nosso querido pastor Itamir. Trago boas notícias para todos vocês, o pastor tem melhorado a cada dia e nós cremos que muito em breve ele estará aqui conduzindo esses estudos nesta fantástica jornada pelo livro de Atos. Como nós vimos na semana passada, estudamos aqui Pedro e João chegando no templo, ali por volta das 3 horas da tarde, para o seu momento de oração, quando eles são interpelados por um aleijado que solicita de Pedro uma esmola, e Pedro então diz para ele: esmola não tenho, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Diante daquele milagre abençoado na vida desse aleijado, todos se admiraram, e nós vamos descobrir agora no capítulo 4 o que aconteceu com o desdobramento deste milagre efetuado ali por Pedro e João. Mas antes de nós entrarmos neste capítulo 4, vamos rever alguns conceitos importantes desse milagre que aconteceu no capítulo 3 de Atos. Nós vimos ali que mais uma vez, depois de Pentecostes, a igreja se apresenta diante do povo proclamando o evangelho de Jesus Cristo. E é também pela segunda vez que Pedro é o instrumento desse anúncio, ele cheio do Espírito Santo, assim como aconteceu lá em Pentecostes, se torna o embaixador das boas novas. E aí nós vimos que um princípio bem evidente nesta passagem de Atos 3 é que a mensagem do evangelho precisa desafiar todos aqueles que o ouvem a se arrepender e crer na pessoa de Jesus Cristo. A verdadeira mensagem do evangelho é aquela que desafia seus ouvintes a se arrepender e crer em Jesus Cristo. E aí nós descobrimos que uma mensagem tão poderosa como essa
proclamada já há quase 2000 anos, em diferentes épocas, a diferentes gerações e em diferentes lugares do mundo, uma mensagem que transcende épocas e lugares precisa ter qualidade. E aí então nós descobrimos na semana passada algumas qualidades dessa mensagem transformadora, essa mensagem, como eu disse, que transcende as gerações e transcende também os lugares do mundo. E a primeira qualidade é que toda mensagem precisa relacionar aquele fato ocorrido, neste caso aqui um milagre, um sinal maravilhoso que Pedro e João operaram na vida daquele homem, precisa relacionar este fato à pessoa de Jesus Cristo. Quando eles perceberam a admiração daquelas pessoas pelo que eles haviam feito, eles imediatamente associaram aquele milagre à pessoa de Jesus. A segunda qualidade que nós vimos de um testemunho que transcende as gerações e transcende também os lugares no mundo é um testemunho que tem uma qualidade, não é? Que mostra que nós todos temos parte na crucificação e morte de Jesus Cristo. Assim como Pedro mostrou para aqueles homens ali que estavam atônitos diante do milagre que ele havia operado, que eles também eram culpados pela morte de Jesus, assim somos todos nós. Durante muitos anos, como eu disse na semana passada, creu-se que os judeus eram os responsáveis pela morte do Senhor Jesus. Mas nós temos aprendido que cada um de nós tem a sua parcela na crucificação do Senhor. Ele foi para a cruz em sacrifício voluntário e fez isso por mim e fez isso por você. Foram os nossos pecados que colocaram o nosso Senhor naquela cruz. A terceira qualidade dessa mensagem que transcende as gerações, essa mensagem que é proclamada em todas as épocas, em todos os lugares, é que ela precisa revelar que o poder na cura, o poder dos milagres está exclusivamente na pessoa de Jesus. Foi isso que Pedro disse: o Senhor Jesus, aquele que vocês crucificaram, ele é o autor desse milagre, ele é a razão daquilo que vocês estão vendo. É no nome de Jesus Cristo, disse Pedro, é no nome de Jesus Cristo que esse homem foi curado. A quarta qualidade, nós vimos na semana passada, exorta todos diante deste milagre a obedecerem a Jesus. Pedro então faz um discurso discorrendo desde a época dos profetas, desde a época de Moisés, mostrando que o Antigo Testamento apontava para a pessoa de Jesus Cristo como sendo o Messias. E esta qualidade de um verdadeiro testemunho leva as pessoas a entenderem e a obedecerem a palavra do Senhor Jesus Cristo. E por último, a qualidade que nós vimos na semana passada, de um testemunho que transcende e é relevante em todas as eras e todos os lugares do mundo. Um testemunho que encoraja os ouvintes com as bênçãos prometidas por Deus. É um testemunho que nos faz lembrar que todas as bênçãos que são prometidas àqueles que obedecem ao Senhor estão disponíveis para mim e para você. E hoje nós vamos então iniciar o capítulo 4 do livro de Atos, mas ele é, como eu disse, uma continuidade deste milagre que Pedro e João realizaram na entrada do templo. Nós vamos ver como aquela situação termina agora com a prisão de Pedro e João. E nós vamos aprender quais são os elementos, quais são as exigências para que se tenha um testemunho cristão efetivo. E eu quero ler o texto para vocês. Você pode acompanhar aí na tela. Atos capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo,
visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém, meus irmãos? Aí descobrimos nesse último versículo lido a idade daquele homem, né? Um aleijado de nascença, que já tinha, como diz o verso 22, mais de 40 anos de idade, ou seja, a população ali que convivia com ele na entrada do templo de Jerusalém já o conhecia muito provavelmente por toda essa época. Mais de 40 anos ele já era um homem aleijado. Por isso que esse milagre se tornou também notório entre aquelas pessoas. Pedro e João, no início do capítulo 4, eles são presos por estarem proclamando em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. No início do capítulo 4, diz o texto que enquanto eles falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, melhor dizendo. Eles estavam perturbados, diz o texto, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, diz o texto, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Pedro e João, então, passaram uma noite na prisão, por estarem proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Mas a mensagem que eles haviam proclamado, essa não estava presa com eles. Muito pelo contrário, ela estava produzindo frutos, surtindo efeitos, e muitos se converteram. O texto disse que por causa daquele testemunho, o número de convertidos, de crentes em Jesus ali já estava chegando a perto de 5.000. Houve uma elevação do número de pessoas que creram no testemunho de Pedro e João. E aí nós vemos, nesses versículos que nós lemos agora, o primeiro momento de um confronto entre os discípulos de Jesus Cristo e os opositores da fé. Desde o início do livro de Atos, nós não tínhamos visto ainda um primeiro confronto entre os discípulos de Jesus e aqueles que opõem a fé cristã. E esse primeiro confronto acontece justamente nesse texto que nós acabamos de ler. E aí o princípio que ele nos dá nesse texto é que nós, assim como Pedro e João, devemos estar prontos para testemunhar em qualquer circunstância. Seja essa circunstância favorável ou não, seja ela favorável ao nosso testemunho ou mesmo contrária, nós não podemos e não devemos nos calar. E esse princípio bíblico é muito importante para nós como igreja hoje,
Vivemos dias cada vez mais difíceis em termos de igreja no meio da sociedade. Cada vez parece mais difícil sermos uma igreja em meio a uma sociedade cada dia mais cética, cada dia mais secularizada. Por isso, a coragem para testemunhar, independente das circunstâncias, seja ela favorável ou não, é preciso em cada um dos seus filhos. Deus espera de mim e de você um testemunho efetivo em qualquer circunstância. Mas para que esse testemunho seja efetivo, nós precisamos, baseados nesta história, nesse texto que nós acabamos de ler, observarmos algumas exigências e assim deixarmos verdadeiramente um testemunho efetivo. E a primeira das exigências que nós precisamos observar está lá nos versos 5, 6 e 7. Um testemunho cristão efetivo exige de mim e de você ousadia em ocasiões adversas, como esta que Pedro e João enfrentaram. Uma circunstância tão adversa como aquela. Acabaram de ser presos e depois de presos foram apresentados à pessoa do sumo sacerdote, exigiu de Pedro e também de João ousadia, coragem, intrepidez para enfrentar aquele momento. O texto fala que eles foram levados à presença de Caifás, de Anás e de outros líderes. Caifás já era o sumo sacerdote naquele momento. Anás, que havia sido sumo sacerdote antes de Caifás, ainda é chamado aqui de sumo sacerdote por causa da sua grande influência. Mas Caifás era de fato o sumo sacerdote naquele momento, o mesmo que julgou o Senhor Jesus lá no Sinédrio. O Sinédrio era uma corte judia que legislava e julgava as causas importantes ali entre os judeus. Por isso nós vemos que, para deixar um testemunho efetivo em qualquer circunstância, seja ela favorável ou não, o nosso testemunho exige ousadia, coragem em ocasiões adversas. A segunda exigência para esse testemunho efetivo é que nós precisamos fazer uma confrontação clara do pecado. E talvez aqui esteja uma das mais difíceis tarefas para nós cristãos hoje em dia. É deixar o politicamente correto e ter a coragem de confrontar o pecado na vida das pessoas quando estamos em situações principalmente adversas. É interessante que o texto não deixa de mencionar mais uma vez Pedro, cheio do Espírito Santo. Vocês perceberam na leitura? Pedro, cheio do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava enchendo Pedro quando deu seu testemunho em Pentecostes. O mesmo Espírito Santo que encheu Pedro para testemunhar e curar aquele homem no poder do nome de Jesus Cristo, agora está presente em Pedro novamente para enfrentar as lideranças judaicas, as autoridades. E não só enfrentá-los, mas confrontá-los, mostrando o pecado da geração que eles estavam vivendo. A confrontação ocorre quando nós estamos cheios do Espírito Santo. É preciso viver a plenitude do Espírito Santo para ter coragem para confrontar o pecado alheio. Essa confrontação traz verdade e ela mostra, entre outras coisas, aquilo que de fato ocorreu. Nesse caso, por exemplo, mudando aquilo que as autoridades estavam querendo dizer, mas que a obra de cura na vida daquele homem não foi algo ruim ou errado, mas que havia sido uma obra boa. Pedro confronta-os, mostrando a verdade. Aquilo que nós fizemos foi algo positivo, foi algo de bom. Uma confrontação clara. Por fim, não deixa de mostrar que só existe salvação em Jesus Cristo. Pedro diz isso muito claro. Lá no verso 11, ele diz: "Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular." Verso 12, "Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos." A confrontação clara é aquela
que mostra que a salvação só existe na pessoa de Jesus Cristo. Uma terceira exigência para que nós tenhamos um testemunho cristão efetivo é que os agentes desse testemunho, eu, você, precisamos antes disso ter uma experiência pessoal com Cristo. E isso é muito evidente, não é? Não é possível sermos testemunhas claras, efetivas, verdadeiras do Evangelho se nós ainda não tivermos uma experiência pessoal com Jesus. A experiência pessoal, ela é fruto de uma intimidade com Jesus. Isso aconteceu com Pedro e João. Eles caminharam com Jesus mais de 3 anos. O tempo de ministério de Jesus aqui na terra, Pedro e João estiveram com ele praticamente desde o início. Quando Pedro e João estavam ali pescando nas margens do lago da Galileia, ou mar da Galileia, o Senhor Jesus chega e chama aqueles como os primeiros discípulos. Eles acompanharam o Senhor desde o início. Eles tinham intimidade com o Senhor. E essa intimidade que produz uma experiência pessoal. E somente uma experiência pessoal pode nos levar a ser uma testemunha efetiva da fé em Jesus Cristo. Essa experiência pessoal com Jesus produz em mim e você também intrepidez, coragem. Para algumas vezes temos que confrontar situações adversas, difíceis como essa, diante das autoridades. Esta experiência pessoal nos ajuda, com muita coragem, a testemunhar, substituindo a ignorância, muitas vezes, de um determinado assunto, pela coragem e pela ousadia. E, por fim, uma experiência pessoal com Jesus resulta em fatos, em verdades que não têm como ser negadas. Aquilo que foi feito na vida daquele homem era evidente para todo mundo. O texto diz ali no verso 14, e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Não havia argumentos contra o fato. Eles estavam diante de um homem que 40 anos, ou mais de 40 anos, viveu como aleijado e agora estava saltando na frente deles. Como negar esta realidade? Assim nós devemos também testemunhar com essa mesma ousadia diante de situações em que não há como negar que Deus operou. Quantas vezes em nossa igreja vemos milagres, tenho levado ali no púlpito pessoas para testemunhar de curas que médicos diziam, não tem como explicar. Somente um milagre pode fazer isso. Diante de fatos não há argumentos. Assim produz um testemunho cristão efetivo. Quando nós, agentes desse testemunho, somos pessoas que vivemos uma experiência pessoal com Cristo. A quarta exigência para esse testemunho efetivo é obedecermos em primeiro lugar a Deus. É muito interessante quando Pedro não deveriam mais continuar falando no nome de Jesus. Pedro olha para aqueles homens e diz, mais importa obedecer a Deus do que a vocês. Mais importa obedecermos a ordem do Senhor de testemunhar do que de vocês de ficarmos calados. Em outras palavras, Pedro estava dizendo, se tivermos que voltar para a cadeia de novo, nós voltamos, mas não vamos deixar de anunciar as maravilhas daquele que nos salvou. Ah, como precisamos de homens e mulheres hoje em dia com essa mesma coragem. De gente que diante da possibilidade de ser preso, torturado, Pedro sabia diante de quem eles estavam, meus irmãos. Estava diante do Sinédrio, o mesmo que levou o Senhor Jesus para a cruz, o mesmo que julgou e condenou injustamente o Senhor Jesus, porque Pedro e João poderiam ser libertos. Diante disso, eles preferiram dizer, nós não vamos nos calar. Vamos obedecer em primeiro lugar ao nosso Deus, antes de obedecer aos homens. Esse testemunho efetivo, ele impossibilita a contestação por parte de qualquer opositor. Quando o nosso testemunho é efetivo, as pessoas não têm como contestar. É a obediência ao Senhor que Pedro e João tiveram naquele momento, encheram-os de coragem para enfrentar o medo e a ameaça. E assim também é conosco.
Precisamos enfrentar o medo, precisamos enfrentar a ameaça que muitas vezes está perto, mas isso só acontece quando nós tivermos uma vida de obediência a Deus. A obediência ao Senhor coloca a vontade dele como prioridade em nossa vida. Quando nós não obedecemos ao Senhor, a vontade pessoal, a vontade de terceiros, ela ocupa a prioridade na nossa vida. Mas quando nós obedecemos a Deus, essa vontade de Deus se torna prioridade no nosso caminhar. E por último, uma exigência clara de um testemunho cristão é que toda vez que ele é feito de maneira efetiva, o resultado desse testemunho é a glória do Senhor. Todo testemunho cristão efetivo resulta em glória para Deus. Os versos 21 e 22 deixam isso muito claro. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, diz o texto. Todo o povo estava vendo que era um milagre que tinha acontecido. Aquele homem que tinha nascido aleijado 40 anos, ali pedindo esmolas, não tinha outra explicação a não ser que foi um milagre do Senhor. Deus é glorificado todas as vezes que eu e você obedecemos, independente do resultado, viu? Preste atenção, não é necessário que o resultado seja positivo para que Deus seja glorificado. Deus é glorificado na nossa obediência, seja o resultado positivo ou não. Um bom exemplo disso é quando os nossos irmãos, centenas, milhares deles, eram lançados aos leões, lá no Coliseu de Roma e em outros lugares. Se tornava um espetáculo, como disse o apóstolo Paulo. Quantos irmãos e irmãs morreram queimados, afogados, tragados pelos leões. Deus foi glorificado através da obediência desses irmãos. Mesmo que eles não tenham saído vivos daquelas arenas, Deus foi glorificado. E assim acontece quando eu e você obedecemos, Deus é glorificado. Ele também é glorificado quando o seu poder pode ser comprovado por muitas pessoas. Quando as testemunhas percebem que, de fato, não há como negar que aquilo é obra do poder de Deus, o Senhor é glorificado. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, quando você viver algo sobrenatural de Deus na sua vida, quando algo que não pode ser explicado pela natureza, quando algo não pode ser explicado pela ciência ou pela medicina, quando algo acontecer na sua vida que só existe uma razão que explique, é o poder do nome de Jesus Cristo, não deixe de testemunhar. Deus é glorificado quando nós o fazemos. Para concluir esta nossa mensagem deste domingo, em Atos capítulo 4, nós ficamos com algumas perguntas no ar que precisamos meditar enquanto nós ouvimos o testemunho que Pedro e João nos deram diante das autoridades, diante do Sinédrio, pessoas que poderiam condená-los por blasfêmia ou qualquer outra injustiça, assim como fizeram com o Senhor Jesus. Mas quando Pedro e João tiveram a coragem de enfrentá-los, perguntas que ficam para nós respondermos são essas. Você tem enfrentado também adversidades na sua vida por causa da sua obediência a Deus? O fato de você obedecer a Deus faz com que você enfrente, às vezes dentro da sua própria casa, situações adversas? E frente a esta oposição, dentro ou fora de sua casa, o seu testemunho, ele é um testemunho que evidencia, que mostra e confronta o pecado alheio. Quando você enfrenta esta oposição, o seu testemunho é um testemunho que mostra o pecado daqueles que se opõem a você e a Jesus. Terceiro, o seu testemunho pessoal, ele acontece porque você é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Ele é fruto de uma intimidade sua com Jesus Cristo, de uma vida de leitura da palavra, de oração diárias.
Quarto, frente às situações mais difíceis da nossa vida, frente àquelas situações em que nós somos colocados em xeque dia a dia, no trabalho, na escola. Me lembro de uma vez fazendo um curso de pós-graduação, sentado numa sala de aula, numa universidade federal, a sala lotada, cerca de 70, 80 alunos, um professor doutor lá na frente, dando a sua aula, quando de repente começou a questionar e criticar a nós evangélicos. De vez em quando aparece aqui alguns atletas de Cristo, ele disse. E aí ele olha para nós e pergunta: tem evangélicos aqui? Eu não pensei duas vezes, levantei a minha mão. Vi algumas poucas mãos levantadas ao meu lado. Mas eu posso ter no meu coração que alguns irmãos, alguns crentes, diante daquela pergunta constrangedora de um professor, preferiram não se posicionar. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes? Esta semana, no supermercado, ao ser questionado qual era a minha profissão, não pensei duas vezes, sou pastor. Não tenho vergonha de dizer, mesmo que a reação seja de questionamento, de surpresa ou qualquer outro sentimento, nós temos que obedecer a Deus. Como Pedro e João disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Frente a qualquer situação da vida, não perca a chance de você corajosamente obedecer ao Senhor. É muito importante que nossa conduta seja exatamente a que foi desses apóstolos, quando disseram: nós não vamos nos calar, não podemos deixar de anunciar aquilo que nos aconteceu. Olha que lindo. Eu e você hoje também não podemos deixar de anunciar aquilo que nos aconteceu. Temos que continuar testemunhando, a tempo e fora de tempo, como disse o apóstolo Paulo, em circunstâncias favoráveis, quando as pessoas pedem para nós testemunharmos, ou em situações contrárias, quando falar de Jesus vai gerar questionamentos, sarcasmo, perguntas constrangedoras como essa do professor. Nós não podemos perder a oportunidade de dizermos que somos testemunhas do Senhor. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E é interessante que, diante dessa realidade, o texto fala que as autoridades, sabendo que aqueles homens eram incultos, iletrados, pessoas simples, em outras palavras, não tinham estudo, e é fato, Pedro e João eram pescadores, não tinham ido para os estudos formais, não conheciam as leis como aqueles mestres, mas eles tiveram que admitir que, diante daquele conhecimento que eles demonstraram, eles só podiam ter estado com Jesus. Oh, que lindo testemunho, não é? Como é bonito ouvir quando alguém diz: olha, para falar desse jeito que você fala, você deve ser crente. Para fazer isso que você faz, você deve ser de Jesus. Aleluia! Que lindo testemunho quando a gente ouve isso, não é? É emocionante. É emocionante. Quando alguém olha para nós e diz: para fazer o que você fez, falar o que você falou, só pode ser um filho de Deus. Foi isso que disseram de Pedro. Não está na Bíblia, mas a gente pode dizer disso um ditado popular: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se andas com Cristo, então seu testemunho será sempre evidente. E por último, quando você testemunha, quando você mostra para as pessoas algo de maravilhoso que aconteceu, você atrai para você a admiração dessas pessoas, ou você leva a glória para Deus. Diante do abrir da sua boca, em circunstâncias diárias da sua vida, você puxa a admiração das pessoas para você, ou você leva a glória para Deus. Que este estudo nos faça lembrar que tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, deve, em última instância, produzir glória e louvor para o Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Que bênção essa palavra! E como Deus tem nos abençoado continuamente, através da vida dos pastores dessa igreja, que tem nos ensinado sobre o livro de Atos e como sermos uma igreja que é agradável aos olhos de Deus.
como ser uma igreja que vive e pratica a palavra de Deus. Eu gostaria agora de encorajar e de desafiar todos vocês para que possamos fazer um período de oração que apresentassem diante do Senhor os seus pedidos de oração e os seus motivos de gratidão. Gostaria também de colocar aqui alguns pedidos para que vocês pudessem estar intercedendo. Primeiro, para que vocês pudessem estar orando pelos enfermos, membros e familiares da nossa igreja que estão enfermos e passando por dificuldades em suas saúdes. Pela vida também dos familiares dessas pessoas, pelos familiares que têm passado pelo período de luto, para que o nosso Deus possa confortar e consolar o coração de todas essas pessoas. Gostaria também de apresentar um terceiro e último pedido, para que você pudesse estar orando por todos aqueles que têm passado por dificuldades financeiras, que têm passado por períodos difíceis, talvez perda de emprego, necessidades materiais, que Deus possa também estar suprindo todas as necessidades, possa estar abrindo portas de emprego e cuidando de todos os seus filhos. Vamos orar e colocar esses pedidos diante do Senhor? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra e pelo consolo e esperança que o Senhor nos traz através da Tua palavra, Deus. Deus, eu gostaria, Pai, de colocar diante do Senhor esses pedidos, os pedidos que apresentamos aqui dos enfermos, dos familiares, daqueles que têm passado por necessidades financeiras e também por aqueles pedidos de cada um dos nossos irmãos que estão em suas casas agora, apresentando ao Senhor esses pedidos de oração. Eu não conheço, aí não tenho como ouvir esses pedidos nesse momento, mas o Senhor sabe, nós temos fé que o Senhor ouve as nossas orações, de que o Senhor responde às nossas orações e de que a sua resposta é boa, perfeita e agradável, porque essa é a tua vontade. Por isso, confiantes no Senhor, confiantes na tua boa e perfeita vontade, colocamos esses pedidos e as nossas preocupações diante do Senhor, para que o Senhor, Pai, possa dar a paz que excede todo entendimento e cuidar dos nossos corações e atender esses pedidos de acordo com a tua vontade. Gostaríamos, Pai, também de expressar a nossa imensa gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da sua igreja, o Senhor tem cuidado da vida de cada um, de cada família, de cada indivíduo, de cada membro dessa igreja, Deus. O Senhor não nos abandonou, o Senhor não virou as costas para nós, pelo contrário, o Senhor tem cada vez mais investido e pastoreado a nossa vida, o Senhor tem cuidado dos nossos corações, pastoreado e cuidado da nossa mente, dos nossos corações, das nossas vidas, suprido as nossas necessidades, as necessidades dessa igreja e de todos os nossos irmãos. Por isso, Pai, te agradecemos, te exaltamos pelo seu cuidado e te agradecemos e te glorificamos por quem o Senhor é. O Senhor é perfeito e grandioso e cuida de nós. Por isso, isso nos dá confiança de que o Senhor cuidará e continuará cuidando da vida de cada um e da vida dessa igreja, Pai. Colocamos esses pedidos diante do Senhor e te agradecemos, Pai. Louvado seja o Senhor e o seu nome, mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus, amém. Fiquemos agora com um louvor especial e até a semana que vem. Teus altares, quão amáveis são os teus tabernáculos, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Bem-aventurados aqueles que habitam, bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois
Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.